Boa noite, meus amigos. Hoje, dia 19/8/2025, estamos aqui no Polo da Luz, iniciando mais um projeto, e por que não dizer, avalizando tudo que a gente vem dando sequência, com o histórico do Polo, fazendo um bate-papo com o Fábio, que é o nosso primeiro, vamos dizer assim, fundador do Polo. Ele, junto com a família dele, vem nos contar um pouco das coisas do Polo, um pouco das coisas, e como eu disse antes, vem balizar toda a nossa conversa e dando sustentação para esses trabalhos magníficos que a gente está tentando implementar, trazendo a experiência de Jesus viva dentro dos nossos corações, dentro das nossas ações, baseada no Espiritismo. Fábio, como nós estamos começando, a nossa técnica também está começando, então vamos usar um microfone só. Boa noite, e se tu puder já nos brindar inicialmente como é que foi a história de vocês virem criar o Polo da Luz, já que vocês não eram de Erechim. O que levou? Como é que foi essa história? Conta para nós um pouquinho. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Não há como separar esse princípio de história da convivência daquele que foi meu pai. Então, esta situação está intimamente entrelaçada, e o começo de tudo isso aí pode parecer um pouco estranho, mas no final o quebra-cabeça se monta. Tudo começou, em bem da verdade, meu pai, ele não era espírita. Muito pelo contrário, ele tinha verdadeira revolta, ele tinha rejeição contra o espiritismo. Ele mesmo não sabia por quê, nunca conseguiu identificar, pelo menos naquele momento, por que ele tinha tamanha rejeição. Naquela época, logo depois de 64, quando houve as mudanças políticas do país, meu pai ficou desempregado. E nesta condição de desempregado, procurando emprego em algum local ou outro, ele interagiu com uma pessoa que é muito importante no passo inicial de todo esse contexto. Essa pessoa que trabalhava com ele, cujo nome dele era Celso, não vou dizer por respeito o sobrenome, né? Mas que teve uma participação decisiva. Qual seja, o Celso, ele era oriundo de uma família que na década anterior, a família dele sofreu um grande revés. Ou seja, numa festa de casamento, onde todos os parentes estavam reunidos, foi servido como refeição, como o almoço, como janta, almoço não, janta, peixe. E desta janta, desta refeição, abateu-se sobre todo mundo uma doença, um problema, e que sobraram somente 3 pessoas da família. Foi uma tragédia. Todos. Isso foi muito falado na década de 50 em Porto Alegre. A família toda foi dizimada por este problema, e sobraram o Celso, a mãe dele, e a tia dele, a irmã da mãe. E o Celso, ele sempre passou por uma questão de perturbação, de desconsolo interno. O que teria acontecido, o que teria provocado, e ele sempre questionava a justiça divina. E nessa busca incessante de ter alguma coisa, ele se aproximou. Uma ponta de corda, tentando achar uma ponta de corda, né? Ele se aproximou do espiritismo, se aproximou da Umbanda, se aproximou de seitas espiritualistas, religiões espiritualistas, para tentar achar alguma explicação. Como ele fazia parte do grupo de trabalho do meu pai,
ele começou a dividir as informações, o conhecimento dele com meu pai. E o meu pai cada vez mais averso. Meu pai, por sinal, nesta época, era um devorador de livros. Ele lia um livro por semana. Né? Devorava livros, ele era simplesmente... Ele estava com 1, 2 livros, devorava, lia, relia, e estava sempre obtendo informação, mas nada que se referisse ao espiritismo. Sempre com referência a outras religiões, a outras escolas de pensamento. Né? Ele tinha, a bem da verdade, uma inteligência e uma perspicácia para entender as entrelinhas desses livros. E nessa caminhada dele, nesse valor dele, ele obteve muita informação, mas muita informação mesmo. Disse das pessoas que eu falava muitas vezes com a minha mãe isso, há pessoas que têm uma inteligência emocional, há pessoas que têm uma inteligência racional, há pessoas que têm adjetivando inteligências para diversos campos da atividade humana. Aí o meu pai, por incrível que pareça, ele tinha uma facilidade, uma inteligência que se referia a coisas de espiritualidade, não de espiritismo. Então ele absorvia as informações e naquele momento da vida, ele vivendo em função da situação política, ele vivia, bem da verdade, pulando de emprego em emprego. A dificuldade do momento, ele vivia naquela dificuldade. Né? Mas isso faz parte do início da história. Então, dentro dessa tentativa de sustentar a família, de ter a família, ele pulava de emprego em emprego e chegou num ponto em que a situação estava tão difícil, como nós tínhamos duas casas, ele tentava vender uma das casas, para conseguir algum recurso para poder sustentar. E ele tentava vender mesmo abaixo do preço de cotação e de mercado, de avaliação, mas nunca conseguia vender. Quando eu pensava que ia dar certo alguma coisa, surgia alguma coisa que freava o negócio. E assim foi. E de tanta tribulação, um dia o Celso chegou para ele e disse assim: vem cá, vamos lá no centro espírita. Meu pai botou ele a correr, né? Ele não acreditava nessas coisas, não aceitava essas coisas, não ofendia, mas também respeitava, mas não queria saber. Aí um dia o Celso, quando eles tinham uma amizade muito, muito próxima, muito intensa, o Celso foi lá no Centro Espírita, lá em Porto Alegre, e marcou aquilo comumente chamado trabalho de desobsessão, trabalho de mesa branca, né? E sem falar para o meu pai. E um belo dia marcado, o Celso apareceu lá em casa mais cedo e levou meu pai de arrasto. De arrasto mesmo. Ele não queria ir, ele pegou meu pai pelo braço e vamos, e acabaram. O trabalho que aconteceu na primeira, que era feito o trabalho na frente do paciente, meu pai se tornaria paciente, portanto, o trabalho era feito na frente dele, até que em um determinado momento um médium incorporado se manifesta dizendo: aquele cara ali pensa que é ele que não acredita no espiritismo, mas sou eu que quero que ele não pense, que ele acredite no espiritismo. Aí o trabalho discorreu e o meu pai, como ele era perspicaz, mas como que é possível uma situação dessa? Como que alguém que se diz estar na espiritualidade pode ao ponto de interferir naquela que é a minha vontade, aquele que é o meu desejo? Isso criou uma interrogação grande dentro dele. E se discorreu o trabalho, e é importante que se ressalte isso agora, porque
que isso vai ter um complemento mais adiante. Por que ele estava sendo perseguido por esta entidade? É que ficou-se sabendo mais tarde que numa das encarnações passadas, o meu pai tinha sido um religioso comum, mas que, se aproveitando da própria religiosidade, vendeu algumas ideias bizarras, algumas promessas para a pós-morte, ou seja, por exemplo, tu vai chegar no paraíso, Deus vai vir te acolher, aquela coisa toda, e o que se viu na declaração, do comunicante é que nada disso aconteceu. Quando esse comunicante chegou no lado espiritual, não encontrou absolutamente nada daquilo que havia sido prometido. Naturalmente, ele se justificou num sentimento de raiva, de ódio, por ter acreditado na promessa daquele que era aquele religioso. Então, ele tinha encontrado o meu pai nesta encarnação e, por trás da cortina, começou a palmilhar um caminho de poder orquestrar uma possível vingança. Fábio, desculpa te fazer uma pergunta. Primeiro, contextualizar o seu pai, o seu Walter, né? O seu Walter Witzler. Ele não era médium ostensivo, ele não tinha mediunidade ostensiva, ele não era um médium de passagem, ou ele tinha essa questão mediúnica muito dilatada para perceber essas influências desses irmãos? Na verdade, eu não era médium, nem de passagem, mas ele tinha uma percepção muito intensa. Ao longo da história dele, ele desenvolveu uma capacidade, vamos assim, educou uma capacidade de poder perceber a intuição, a fonte de inteligência fora dele. Ou seja, aquele questionamento de que como é que uma pessoa podia incutir nele um pensamento tal, de ele ter aversão a tal coisa, ao espiritismo, ele começou a entender, e dentro do processo de entendimento, começou a aquilatar esses processos de percepção daquilo que seria o plano espiritual. Era totalmente intuitivo. Totalmente intuitivo. E dentro dessa jornada, dentro desse processo, ele começou a estudar o espiritismo. Abriu as portas, né? E ele descortinou um mundo novo. Ele e naquela que era a esposa dele, a minha mãe, né, trilharam junto essa caminhada, e ao longo do tempo, estudando o espiritismo a fundo, começou não só com as obras básicas de Kardec, mas procurando outras obras que locupletavam aquilo que Kardec estava colocando. Ele desenvolveu, através da sua inteligência espiritual, vamos assim dizer, uma capacidade de absorção incrível. Ele tinha uma facilidade enorme para lidar com assuntos que se diziam espirituais. Algo já de outra vida, né? Já veio com essa bagagem, né, Fábio? E a mãe do Fábio, a dona Hilda, né? Então, são o nosso casal dos nossos patronos, os fundadores, o seu Walter Witzgel e a dona Hilda. Só gravando o nome dela, não podemos deixar ela também passar em branco de forma nenhuma. Dentro dessa trajetória dele, realmente a minha mãe tinha uma capacidade de psicografia, médium psicográfica, fantástica. E também realizava, ao longo do tempo, trabalhos chamados trabalhos de cura. Na verdade, uma troca energética de fluido positivo que levava benefício àqueles que a ela procurava. E ele passou, ao longo do tempo, ela passou ao longo desta facilidade, e junto com meu pai,
ajudando o outro a trocar informações, e ela se tornou praticamente o telefone com a espiritualidade. Meu pai, ele tinha tudo que ele fazia, ou tudo que se apresentava, ele não aceitava de primeira ideia, de primeiro momento. Todo relato não acontecia de primeiro momento. Tudo tinha que ser comprovado. E vinha para a minha mãe psicografava, e ainda assim psicografava, procurava a psicografia de outras pessoas. Mas vamos chegar no aspecto, até chegar neste ponto, né? Então, ele foi lá no centro espírita, foi feito o trabalho de desobsessão. Ele saiu com aquela interrogação na cabeça e começou a estudar. Um belo dia, já desfeita a aversão ao espiritismo, um belo dia, o amigo dele, o Celso, que ele gostava de ir na casa espírita para tomar passe. Gostava de escutar as palestras, mas ao mesmo tempo ele dava umas fugidinhas, no sentido de buscar aquelas pessoas de bom caráter, aquelas pessoas de boas vibrações, ou que tinham lá no seu ambiente, no seu quintal, lá um terreiro, um congal, mas aqueles que eram individualizados, aquela pessoa que trabalhava lá, trabalhava sozinho, né? E o Celso, além de ir na casa espírita, também dava as fugidinhas, porque era perto da casa dele, nesse local aí. Era uma pessoa de muito boa índole, diga-se de passagem. Um amor enorme no coração. Mas, durante os trabalhos, ela trabalhava incorporada. Ou seja, uma entidade se manifestava através dela e era realizado toda uma gama de trabalhos. Foi lá para tomar um passe. E no andamento do trabalho, enquanto a entidade se manifestava, de repente o ambiente mudou. A entidade que estava se manifestando não era mais a mesma que estava acostumado a se fazer presente através da médium, através da paranormalidade dela. Era uma outra inteligência, era uma outra maneira de se expressar. E essa entidade apontou diretamente para o Celso. Eu preciso falar com teu amigo. Preciso que tu traga teu amigo aqui para nós termos uma conversa. E o Celso ficou... Não, foi uma coisa totalmente fora do contexto. E o Celso, vendo aquilo, vendo a entidade apontar o dedo para ela, não no sentido pejorativo, mas eu preciso que você traga o teu amigo aqui. O amigo era o Walter. E vai, não vai, vai, não vai. O Celso voltou para casa, no outro dia foi falar com meu pai. Ó, tem uma entidade lá no centro no terreiro lá. Tinha um nome, eu não me lembro qual é que era o nome. Que quer falar contigo. Eu não vou. Não vou. E o meu pai, ele era humano, ele também sentia medo, né? Ele passava por algumas circunstâncias. E aí o Celso insistia, o Celso foi o grande carregador desse princípio. Não, vamos lá, não precisa ter medo, não vai acontecer nada. É gente de boa índole, é gente de boa fé, é gente de bons princípios, né? Vamos, não te custa nada ver o que tem para lá, para aprender, para ouvir. Aí, chegando lá, ele estava batendo o queixo aquele dia. Tá? Nervoso. Estava nervoso. Aí, naquele dia, a médium já, o trabalho hoje vai ser diferente. A entidade que normalmente trabalha comigo não vai vir, não virá. Está sendo dado espaço, ela falava assim, para outra pessoa. Ela não falava entidade. Outra pessoa. A pessoa que vai trabalhar comigo não vai vir hoje, vai outra pessoa. Desculpa. Dentro desse contexto, dentro dessa ideia, a entidade conversou com meu pai, e meu pai tinha me levado de arrasto como testemunha, e eram
Eram dois a tremer, né? Não era só um, eram dois a tremer. Eu devia ter uns 15 anos nessa época, 15 anos. Eu tremia mais do que vara verde. Né? E ele que conhecia alguma coisa já tremia, imagino eu, que não conhecia nada. Né? A tua mediunidade já se manifestando? Sim, tem um aspecto disso que eu já vou falar. E a entidade conversou com ele, dizendo para ele, não disse o nome dela, mas disse para ele que ele tinha uma missão. Nessa missão, e o meu pai começou a interrogar, a entidade disse que ele havia se comprometido antes de reencarnar a cumprir uma tarefa e que era a época que dá início ao cumprimento dessa tarefa. Naquela época era, como é que ele chamava? Eu recebi uma missão, um canudo. Como se tivesse, né? Um canudo. Só que meu pai saiu dali e ele, não, eu tenho que tirar isso a limpo, eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso a limpo. Passado 3 semanas, ele recebe, através de uma outra pessoa lá, que veio bater na porta da nossa casa, para ele comparecer de novo lá no terreiro. No mesmo terreiro. Ele tinha conversado com a minha mãe não sabia o que dizer, ficava naquela, né? 3 semanas depois, eu vou lá. Chamou o Celso, vamos lá junto. Aí se manifesta aquele que era a entidade, que é o diretor espiritual dessa casa, Spen. E nesse contexto, o Spen abre o jogo para ele. Nós temos um compromisso. Nós temos uma tarefa a ser cumprida. E o Spen, mas que tarefa a ser cumprida? Que canudo, missão, o que é isso que tem que ser cumprido? Tu te lembras, diz a entidade incorporada no médium, tu te lembra daquele trabalho de desobsessão que foi feito lá no Centro Espírita, onde apareceu um cara que estava bravo contigo, porque tu ter enganado ele, prometido mundos e fundos no plano espiritual, não aconteceu? Pois é, não foi só com ele. Não foi só com ele. Aquilo que tu fez lá, que tu fizeste com vários. Era uma ferramenta que tu tinha para ter um ascendente sobre as pessoas que estavam em teu redor. E com isso tu angariou um compromisso muito grande. Tu adquiriu um débito muito grande a ser resgatado, a ser pago, a ser danado. Tu está com dívida no cartório. Vamos colocar dessa maneira. E escuta daqui, escuta dali, e ele ouvindo, fui para casa e te digo mais. Esta tarefa para ser cumprida não vai ser terminada em Porto Alegre. Partiu a determinação da criação, vamos dizer assim, do Polo da Luz hoje, naquele dia. Aquele dia, Spen determinou para o seu Walter o início do caminho que veio culminar aqui em Erechim. Isso? Atropelando seria isso, mas, a bem da verdade, como meu pai sempre tinha um ponto de interrogação na cabeça, né? Paralelamente a tudo isso, ele começou a falar sobre espiritismo com outras pessoas. E, naturalmente, pessoas vinham até a nossa casa, buscar conversa. Às vezes o pátio de casa tinha 2, 3, às vezes tinha 10, 15, 20 pessoas, não sendo doutrinadas, conversando sobre o espiritismo. Né? Conversando sobre o espiritismo. E nessas conversas sempre apareciam pessoas que, de alguma forma, tinham algum tipo de, elas chamavam de problemas, mas identificados posteriormente por processos de inquietação vindo de influência espiritual. Em outras palavras, eram médiuns
prontos para poder falar, fazer alguma coisa, mas eram médiuns não educados. Eram médiuns verdes, e dentro dessa situação de não conhecimento, isto gerava uma perturbação enorme neles. Ao ponto de, durante algumas conversas, algumas palestras, alguns médiuns se manifestarem. Com um tipo de manifestação inconsciente. Existiam naquela época, entre nós, 2 médiuns, que a manifestação, que a incorporação deles era inconsciente. Mas também não é uma mediunidade tão comum. Perfeito, perfeito. Era um tipo de mediunidade raríssima, pois a entidade se manifestava, a pessoa se desligava, e tudo ficava, naqueles breves momentos, por conta daquilo que era o pensamento da entidade. E passado, e se trabalhava, e se conversava, e conversava com a entidade, nunca expulsava, sempre se conversava. E aí ele sentiu a necessidade de que essas reuniões que eram feitas no pátio abertamente, não, tinha que ter um local para acontecer. Foi quando ele transformou a oficina dele, que ele tinha no fundo do lote, num pequeno centro de estudo. Tirou todo o ferramental que ele tinha lá, botou a mesa, botou as cadeiras, botou um quadro, conversando, e ali começou a se formar aquilo que seria um projeto de centro espírita. Né? E foi indo, e os médiuns dando manifestação, e os médiuns dando manifestação, e um belo dia, num dos médiuns, se manifesta o Splem. E naquela condição, o Splem, para se mostrar que era ele mesmo que estava ali, vai fazer ele se identificar. Eu sei que tu está desconfiado, dizia o médium, a entidade através do... Mas eu vou te provar que sou eu mesmo. Tu te lembra lá naquele terreiro daquela seita religiosa, para não dizer o nome da seita, né? Em que eu te falei contigo que tu tinha uma missão, que nós tínhamos um canudo, que nós tínhamos que cumprir com algumas metas, alguma coisa. Estou te dizendo isso só para confirmar para você que aquilo que eu estou falando aqui agora é continuidade daquela nossa conversa de lá. Aí meu pai começou, perante as evidências, começou a ter que aceitar. A ter que aceitar. E assim, durante várias e várias reuniões onde acontecia, não havia reunião em que aquela pessoa, aquele médium, quando comparecia à reunião, ele não incorporasse. Às vezes é de algum necessitado, às vezes é de alguém que ele querendo dar uma orientação, às vezes muito raramente do Splem, somente em ocasiões especiais. Né? E através desse processo que durou poucos anos, o Splem chega para ele na reunião lá incorporado e diz: pois agora chegou a hora de tu saber para onde é que tu vai. Meu pai, como para onde eu vou? Que nesse momento ele já conversava assim, normalmente, né? Como se estivéssemos nós dois conversando, né? Como vai? E te lembra que eu te disse que tu não ia terminar aqui em Porto Alegre, o início da tua tarefa? Pois é. Então agora eu estou revelando para ti, eu vou te dar 3 lugares para tu escolher. Tu vai para qualquer um desses lugares. E todos os 3 lugares é na região de Erechim. Região. Qualquer cidade. Mas porque faz parte da necessidade, faz parte do planejamento espiritual, faz parte da necessidade de dar subsídios e ajudar as pessoas que de alguma forma lá já estão trabalhando, mas que precisam de um empurrãozinho para continuar. Mas e como que eu vou? Eu não tenho emprego. Meu pai dizendo, sou dependente, não tenho como mudar, não consigo vender a casa.
agora tu vai vender a casa. Fábio, como nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu fico imaginando como é que foi o seu Walter chegar para a dona Hilda e dizer assim, nós vamos embora. E ele tinha 3 filhos também, né? Como é que foi também essa situação? Foi muito tranquila, muito... A família inteira abraçou, porque se você diz, ó, estou saindo, como tu disseste, não tenho recursos, não tenho emprego, vou começar uma vida nova, num local novo, com uma tarefa espiritual, por assim dizer. Como é que foi essa informação para toda a família? Não foi fácil. Quando ele expôs isso para a família, ele não perguntou para os filhos se eles queriam ou não queriam. Ou tu vai, ou tu vai. Né? Mas, nesse mesmo período, a minha irmã estava casando e, naturalmente, passou a conviver com a esposa dela. Meu irmão disse que não ia vir. E, a bem da verdade, meu irmão acreditava naquilo que o Espiritismo professava, tudo, mas ele não queria sair de Porto Alegre. Sobrou para mim. Eu vou te revelar uma coisa muito particular. A minha mãe ficou desesperada. E ela... Desculpe. É um momento muito emocionante para todos nós, né? Porque a gente sabe de algumas particularidades e a gente teve a oportunidade de conhecer tanto o seu Walter quanto a dona Hilda. E a dona Hilda sempre foi uma pessoa de um coração aberto, uma coisa muito bonita e que complementava a parte mais dura, por assim dizer, do seu Walter. E, lógico, quando a gente tem esses momentos que eles se fazem presentes, a emoção aflora, né? Podemos continuar? E aí minha mãe chegou para mim e disse assim, filho, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Teu pai aceitou essa incumbência, ele interiorizou isso e quer ir para o interior. E ele quer complementar aquilo que foi determinado para ele. Né? Nesse particular, durante esse período de transição em que vamos, não vamos, e como vamos chegar, ele teve um convite de um amigo para ir numa outra casa espírita. Né? E foi visitar a casa espírita. E na casa espírita foi revelado para ele, sem ele pedir, sem ele, através de um médico que se manifestou, e dizendo assim para ele, eu estava junto, vocês, na espiritualidade, todos nos reunimos e eram mais de 50 na espiritualidade a receber cada um dos 50, essa reunião que houve antes da reencarnação, um canudo, uma responsabilidade. Né? E tu tens esta responsabilidade. E do nada, a entidade começou a falar aquilo que o irmão falou para ti, que tu ia terminar no interior e não em Porto Alegre, e ele não tinha falado nada disso com ninguém. Aquilo soou naturalmente na entidade, tu vai ter que cumprir, tu vai ter que sair desta região, se tu queres levar adiante essa tarefa e não ficar em débito com aquilo que tu mesmo havia te comprometido na espiritualidade. Mais um débito. E aí aceitou. E nessa vai, não vai, a minha mãe chegou para mim e disse, filho, sobrou para ti. Eu não sei o que eu vou fazer da vida. A minha mãe não tinha recursos, o meu pai não tinha recursos, não tinha mais idade para ser empregado. E, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu tive que vir de arrasto com ele. Perdi oportunidade profissional,
perdi recurso financeiro, né? Além de perder recurso financeiro, não só eles, como nós, geralmente as pessoas querem ir para a cidade grande, querem ir para Porto Alegre, nós estávamos no caminho inverso. E tudo se tornou muito dificultoso no início para nós. Quando descobriram que nós éramos espíritas, pior ainda, né? Meu pai foi rotulado como bruxo, como fazedor de trabalho para isso, para aquilo. Pessoas começaram a nos procurar para realizar trabalhos para se beneficiar de namorado, se beneficiar de dinheiro, se beneficiar de emprego, se beneficiar de mil e uma coisa, mas não era nada disso o propósito. Era totalmente diferente. E não demorou muito para seguirem as perseguições, materialmente falando, né? Eu sofri as minhas pelo lado material, e ele também sentia muita dificuldade de poder conversar com as pessoas. Aí entrou, no meio desse desespero todo, a psicografia vindo pela a minha mãe. Espera, ainda não é o momento. Mas famílias, elas não sabem, mas já estão esperando por vocês. E com o passar do tempo, algumas famílias se fizeram presentes e começou novamente a criar que nem lá em Porto Alegre, um grupo de conversa, um grupo de estudo, tudo informal, né? E novamente aqui se sentiu mais adiante, a história se repetia, de se criar um ambiente favorável para isso. E como era difícil, houve uma situação em que uma pessoa doou o material, a outra pessoa doou recurso para mão de obra, o outro doou alguma tinta, o outro doou isso, e assim foi de pedacinho em pedacinho, foi feito um galpão de 5x5, com madeira de madeirite, no terreno do nosso, no terreno nosso. E naturalmente as reuniões começaram a ser canalizadas, já não mais na sala da casa dele, não mais no pátio da casa dele, não mais no ambiente que eu tenho na minha casa mesmo, mas dentro desse galpãozinho, 5x5, 6x5, né? E ali se fazia, se conversava, se trocava. Aí um belo dia meu pai disse, não, nós vamos começar a fazer trabalhos como nós fazíamos para o intercâmbio. E começou. Aí começaram a aparecer os problemas espirituais que se referiam a dificuldades, os trabalhos que exigiam muito das pessoas que lá estavam, coisas desse tipo. E o trabalho era tão intenso que se começava às 8, terminava às 9h30, 15 para as 10. Mas o pessoal, cheio de emoção, de vontade, curiosidade, queria saber, permanecia. Ficava conversando depois do trabalho, a conversa ia até 11 horas, 11h30, e batia fome. Aí daqui um pouco alguém teve a ideia, fazer um sanduichinho, alguém traz um sanduíche, alguma coisa, só que a gente não dava sanduíche, a gente vendia o sanduíche para ter algum recurso para mais tarde, né? E foi avolumando, sempre acontecendo essas reuniões, esses processos, até que se resolveu ampliar e fazer um segundo galpão anexo ao primeiro galpão. Aí surgiu aquilo que foi chamado de Polinho. Diga-se de passagem que meu pai, quando esteve em Porto Alegre, na época que estava em Porto Alegre, ele frequentava algumas casas espíritas na condição de visitante. E algumas pessoas diziam para ele, vem cá, tu nunca não vai fazer um centro espírita para ti, alguma coisa, participar? Não, o dia que meu centro espírita que eu conseguir fazer vai se chamar Paulo da Luz. Vai ser Paulo da Luz. E quando ele saiu, se despediu dos amigos de Porto Alegre, você não se lembra, Paulo da Luz é um nome que segue comigo lá em cima. Porque nesse meio tempo, em Porto Alegre, também se juntou um grupo de pessoas e formatou uma casa espírita que era no bairro Tristeza, em Porto Alegre, né? Não sei se existe ainda hoje, mas na época sei que permaneceu. Mas mudou o nome porque ele insistiu que o Paulo da Luz era dele.
Que é isso, Fábio. E dando sequência, logo em seguida nós viemos parar numa sede um pouquinho maior, com uma certa dificuldade, toda essa questão que hoje a gente tem condições de visualizar. Mas o nosso ímpeto, a nossa essência sempre foi uma essência desbravadora, trazida desde do seu Walter. Então isso permanece dentro da gente, a gente continua buscando conhecer, buscar informações, buscar a caridade junto aonde a gente está, com os nossos vizinhos, e isso sempre foi uma coisa que trouxe. Mas, Fábio, eu quero te fazer uma perguntinha pessoal. E para você, como é que foi isso? Nós sabemos a história do seu Walter, que o seu Walter teve esse ímpeto, até se tu me permite, de conversas passadas. Seu Walter e Splen trabalharam junto em determinado período da história, então a gente sabe que tem todo esse contexto. Mas o Fábio foi aquele rapaz de 15 anos que apareceu junto com o pai no centro espírita, sem nunca ter ouvido falar. O Fábio tem uma mediunidade muito forte, tu tem uma mediunidade perceptiva, tu capta muito fácil as informações. Como é que foi para você, enquanto vir de Porto Alegre para cá, tu trouxe a tua família para cá? Porque a Getúlia também veio de lá, né? Então, tu também veio trazendo para cá. E você, por mais que o teu pai sempre buscou, quem sempre deu suporte foi você. Sempre foi você que apoiou, que deu a segurança para ele. E depois da partida dele, como é que isso ficou contigo? Como é que você se sente dentro desse contexto? Tu se sente como o herdeiro do seu Walter? Tu se sente como um dever cumprido, que tudo que tu fez até agora? Como é que isso funciona dentro do teu coração? Há um fato do tempo que morávamos em Porto Alegre ainda, que nós morávamos numa casa de madeira. E quem mora em casa de madeira sabe que quando alguém caminha pela casa, algumas tábuas sempre rangem, estalam, né? E a gente, com o costume de convivência dessa casa, quando estala uma madeira, não já sabe até onde é que é. É verdade? Pois meu pai, ele tinha, isso parece piada, parece anedota, mas o meu pai tinha um compromisso com um primo dele, muito amigo de infância dele, em que eles se prometeram: o que morrer primeiro vem para avisar o outro se continua a coisa. Só que meu pai não era sensitivo nesse aspecto de efeitos físicos. E uma certa noite, eu dentro do meu quarto, eu com 16 anos, 15 anos, mais ou menos isso, comecei a escutar barulhos da minha casa. Barulho. Mas o barulho era do estalo da madeira, como se alguém estivesse caminhando. Eu sentia com alguém caminhando de um deslocamento da sala em direção naquele que era meu quarto, onde eu dormia com meu irmão. E aí, dentro desses aspectos, ninguém escutava. Só eu escutava. Todo mundo dormindo. Até que um belo dia minha mãe acordou e escutou os estalos também. E aquilo bateu nervoso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou ficando estrambulhado da cabeça, né? E quando aconteciam esses estalos, eu sentia depois de terminados os estalos, eu sentia como se tivesse um manto me envolvendo. E que não me apertava, mas como se tivesse colocado um manto invisível ao meu redor, e era uma vibração, um ambiente totalmente diferente, e aquilo me deixava agonizante.
agonizando. Eu não sabia mais para onde me esconder, aonde me furtar daquilo. Quando começava os estalos, eu já me levantava da cama, já ficava assim, assado, e já não sabia o que ia fazer. Um belo dia eu me enchi de coragem. Começou os estalos, digo, hoje eu te pego. Começou os estalos, e nós tínhamos a porta do nosso quarto, dava para um outro ambiente, que tinha um armário, tipo armário americano, e em cima do armário americano tinha um facão. Digo, hoje eu te pego. Eu levantei da cama, botei a mão por trás da porta, fechei o facão. E o estalo começou a vir. Lá na sala, aí no corredor, mais na cozinha, mais na... Chegou na porta do meu quarto, e eu peguei o facão no escuro. Pasquei. Não queria nem saber quem era. Olha o risco. Exatamente, né? Olha o risco disso. E o facão ficou cravado no marco da porta. Com aquela batida, todo mundo acordou. E meu pai, para com isso, te acalma, para com isso, né? Aquela coisa toda. Aí veio minha mãe, e minha mãe dizia, Walter, tem alguém aqui. Minha mãe não identificava quem era. Passado esse aspecto, essa situação, e eu me sentindo essas vibrações, esta coisa, então lá quando ele começou ele fez da oficina dele uma sala de reuniões, surge na médium daquela inconsciente, aquele que é o primo dele, o Max. Não vou dar sobrenome, só o Max, só o nome. Surge o Max. Oi, Walter. Né? E o meu pai ficou olhando, quem tu era? Eu sei que tu não está me vendo. Eu sou o Max. Tu te lembra daquilo que nós nos combinamos? Eu vim aqui para te avisar. Né? Eu sei que tu já sabe, mas eu vim aqui para confirmar que eu continuo tão vivo como estava antes. E diga para o Fábio, para o teu filho, não se amedrontar mais, que eu não vou fazer mais aquele tipo de pressão e ele não vai precisar mais enterrar o facão na porta. Ele disse. Aquilo aconteceu. Max, eu sabia de nada daquela história, né? Meu pai sabia, minha mãe sabia, eu sabia, né? Então são aspectos. E na minha andança dentro do espiritismo, uma vez, uma entidade, um trabalho espiritual, a entidade se manifesta na minha mente, na minha frente, e diz uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Espiritualmente falando, tu queres ser a tua solução ou o teu problema? Praticamente me botou contra a parede, né? E aquilo mexeu comigo, né? Ao ponto de que, ao longo da história, eu percebi que naquela que era a missão do meu pai, que era o canudo do meu pai, eu também estava envolvido. De forma indireta ou direta, eu também estava envolvido. Também estava no meio do bolo. E dessa feita, viemos para cá. A minha esposa não teve problema nenhum quanto à mudança. Se tu vai para lá, eu vou. Se tu vem para cá, eu vou. E quando eu disse para minha mãe que eu viria junto com ela, a mãe se sentiu aliviada. Naturalmente, porque ficou, né? Mas aqui eu enfrentei praticamente, eu abdiquei em função dessa decisão que eu tomei, de muito benefício material. Eu trabalhava no lugar onde eu tinha pela frente uma carreira. Eu tinha abdicado dessa carreira e quando eu cheguei aqui, os próprios colegas de trabalho começaram sempre me puxar o tapete. Sempre me puxando o tapete. Ainda mais que junto com os colegas, respeitosamente falando, existiam pessoas de outras religiões que não concordavam com essas ideias, apesar de que eu nunca ter discutido sobre esses assuntos dentro do ambiente de trabalho. Mas o simples fato de saberem que eu era espírita, de alguma maneira, mexia os pauzinhos, me incomodava bastante. Houve realmente momentos em que eu fiquei desesperado.
E fiquei desesperado, e com uma turbulência, mas isso com o tempo foi passando, eu fui me acomodando, fui me assimilando, mas aquilo que tu me falasse, eu me senti incomodado, de certa forma, ver 3, 4 vezes por semana o pátio cheio de gente, cheio de carro, porque não existia estacionamento, o pessoal que vinha com carro. Né? A nossa entrada na nossa casa, desculpe, era barro, era chão batido. Quando chovia era um problema. Rampa, subida, aclive, era um problema. Volta e meia, alguém tinha que empurrar os carros para cima, porque descer era fácil, o problema era subir. E assim foi. Pátio cheio, sempre cheio de gente, criança pequena querendo fazer dormir, era barulho no pátio, a criança acordava, as coisas comuns, um tipo que acontece com um tipo de movimentação. Mas as coisas foram sendo superadas, as dificuldades foram colocadas no caminho, e recebi através da psicografia sempre um amparo, um consolo, para tu dizer, olha, faz parte da tua jornada, pois, de certa forma, alguma culpa no cartório tu tem. Problemas da lei de causa e efeito. Ou seja, alguma coisa no passado estava atrelada a esta situação. E assim fomos indo e dando subsistência, e nestas reuniões todas, nesses processos todos, começou a haver movimento em dilatar, em aumentar o aspecto físico da casa, aquilo que se tornou isso que aqui temos hoje. Lanchinho, um ia fazer rifa, o outro doava um computador, o outro doou um carro, o outro doou isso, o outro doou aquilo. Para quê? Através de rifas, de oportunidades, sorteio, a casa começasse a angariar algum recurso para chegar àquilo que aqui hoje está. Mas existe uma particularidade muito dolorosa. Então vou contar como é que era um dos motivos que nós tínhamos aquela salinha de 6x5 e depois a outra atrás, e às vezes nós estávamos em quase 40, 50 pessoas. Era não era um desconforto, mas era um ambiente pequeno, rude, e a maioria das pessoas olhavam tudo aquilo que aprenderam, tudo aquilo que a gente vai ser mais adiante, tendo que espalhar. É algo muito simples, né? É uma até quase que dolorosa em alguns momentos, porque nem todo mundo foi a favor, nem todo mundo foi contra. A gente sabe que os casais se separam muitas vezes durante as obras, né? Porque um quer do jeito, outro quer do outro. Então, dá esses pequenos atrapalhos, mas são momentos da gente discutir, construir um saber novo, uma ideia nova, né? Mas, voltando ao assunto. O aspecto doloroso é que a associação Polo da Luz, ela foi oficialmente registrada em 1993. Enquanto se trabalhava no galpão, ali nos 2 galpões, já existia um registro oficial de uma entidade religiosa sem fins lucrativos. Um dos aspectos que meu pai sempre dizia, vocês vão construir o polo, mas eu não vou ver. Ele tinha essa certeza dentro dele, porque aquilo que era a minha tarefa, eu dizia, foi cumprida. Aquilo que era o meu objetivo, que era a minha dívida, o que era a minha missão, o que era meu canudo, foi cumprido. Né? Então, eu não vou ver o ambiente físico do polo, isso que aqui está. Né? E assim foi, algum tempo depois, ele faleceu.
E antes de falecer, ele me disse, tu como está junto comigo dentro dessa tarefa, não te esquece que tu tens que continuar mas não como polo central. Você como polo central. Não tu centralizador. Não te esqueças que outras pessoas virão e cabe a você, isso ele me disse, né? De semear. De colocar na cabeça das pessoas, ou daqueles que aqui vêm, que aqui participam, as ideias de que tanto foram pregadas e colocadas. Então, o que eu tinha que fazer, a bem da verdade, era formar dirigentes, através das conversas, através das possibilidades, espalhar, para que as pessoas se tornassem facilitadores, e esses facilitadores, por sua vez, dar continuidade. A minha mãe também dizia, tu nunca poderás ser o centro. A tua tarefa é apenas de continuar uma tarefa ao ponto de chegar ao ponto desses facilitadores e essas pessoas naturalmente levarem o polo adiante, levarem aquilo que foi instituído como polo da luz. E assim foi. Durante 30 anos que aqui estou, nunca tentei centralizar. Nunca foi centralizado, mas, a bem da verdade, sempre dividia a responsabilidade, inclusive com aquelas famílias que lá atrás haviam sido manifestadas, que estavam nos esperando para dar continuidade ao trabalho e à nossa missão. E assim ficamos e chegamos agora a esta casa fantástica, fabulosa, que é essa construção. Com certeza, na espiritualidade, ele enxerga o daqui e enxerga o lado de lá. Vê os dois lados. Nós, por enquanto, só estamos enxergando o lado daqui. Fábio, meu querido, nós vamos encaminhando para o final do nosso pequeno encontro. Gostaria já de antemão convidar para a gente fazer um novo encontro, para nós continuarmos toda esse nosso bate-papo, que tem muita coisa para ser dita ainda. Nós temos, além do histórico do polo, nós temos que falar daquilo, das nossas crenças, daquilo que a gente tem como meta, né? E te dizer que o trabalho de semear foi feito. O trabalho de amparar, você faz. Porque como está nas Escrituras, né, que vossos filhos e filhas profetizarão, é o que você tem feito ao longo de 40, 50 anos, se dá para a gente dar uma data, né? 30 anos de registro, mas desde o Paulinho lá na tua casa. Então foi um trabalho muito bem feito, foi uma coisa que a gente vê que muitas pessoas acabaram passando e por um motivo ou outro tiveram que sair muitas vezes da nossa cidade, mas sempre eles levam aquela sementinha dentro do coração. Fábio, eu gostaria que tu encerrasse, fizesse as tuas considerações e para nós encerrar, fizesse uma oração. Pode ser? Vamos lá, então. Eu disse durante a nossa conversa que eu não ia dissertar sobre nomes, mas eu gostaria de deixar registrado que existem pessoas muito importantes que fizeram parte desta história que aqui está. Eu, particularmente, tenho muito que agradecer, e vou dizer a família Hoffman, a família Inserte, a família Paviani e a família Piano. Me desculpem se eu esqueço de alguém, mas estas foram os desbravadores. Esses foram os iniciadores
que, de alguma sorte, de alguma forma, se encorajaram mediante as dificuldades, mediante as circunstâncias de que outras pessoas poderiam considerar, e superaram todos estes pormenores, todas estas situações, em busca de um fim comum, o qual seja em que o polo, que representa uma possibilidade que a caridade e do amor ao semelhante pudesse chegar a outros tantos que aqui buscaram. Então, o meu particular reconhecimento a estas famílias, a estas pessoas, né? E para encerrar como pedi, vamos pedir a todos que estão nos assistindo agora, que cada um no seu pensar, cada um no seu sentir, e possamos todos juntos elevar nosso pensamento, esta vibração ao nosso Pai Maior, e cometendo-nos pedintes que sempre seremos, rogar as suas bênçãos, o seu manto, que seja espargido sobre todas aquelas pessoas que de bom coração vivem, sobre todas aquelas pessoas que por amor vibram no amparo, na claridade, no perdão, na indulgência, no comprometimento e na capacidade de doação, seguindo o exemplo do nosso irmão maior, Mestre Jesus, quando nos disse há pouco mais de 2000 anos que só o amor constrói. A todos estes pais que vibram e que têm dentro dos seus mentes e de seus corações esta semente, este germe, que possam brotar e que desta feita possam multiplicar estas possibilidades a outros tantos que assim se aproximam e que assim desejam, para que desta forma o teu amor, que és tu em nós, possa se fazer presente no globo, no meio familiar, na sociedade, na comunidade, na cidade e assim por diante. Que cada um possa sentir o manto maior de boas vibrações, de bons sentimentos, dando-nos forças, dando-nos incentivo, dando-nos a capacidade de aurir os discernimentos necessários para sabermos estabelecer diferenças entre aquilo que é o correto e aquilo que não é. E assim, com estas palavras, dizemos em teu nome, Pai, em nome de Jesus, nosso irmão maior e nossos amigos, vamos dar por encerrado este colóquio na noite de hoje. Que assim seja.